Lucas 2, versículo 1 ao 7, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirineu governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Pode tomar seus assentos, irmãos. Se for possível, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar o texto comigo. Esse texto ao qual eu li aqui, irmãos, faz continuação do tema da campanha. A Bíblia, irmãos, no contexto aqui dessa passagem, voltando um tempo antes, Deus se calou. Nosso Deus, ele ficou calado nos tempos aqui desses acontecimentos, cerca de 400 anos, irmãos. Quando Deus veio falar novamente, Deus veio falar pela boca de João Batista. Só que Deus, irmão, envia um anjo para a casa de duas famílias. O anjo foi primeiro na casa de Isabel e Zacarias, ambos avançados em idade, ambos aos olhos humanos. Isabel é impossível ser mãe. Aleluia, Deus. A Bíblia é clara em dizer que o costume das mulheres de gerar filhos ali em Isabel já tinha cessado. Pela medicina não tinha mais jeito. Só que ela e o esposo oraram, clamaram a Deus, pedindo um filho. Glória a Deus. Pediram ao Senhor. Só que a Bíblia é clara em mostrar, quando o anjo vai falar com Zacarias e fala: a tua oração foi ouvida, ele já não tinha mais esperança, nem ele mesmo não acreditava mais. Aleluia. Só que o anjo dá um aviso para ele que, por causa da incredulidade dele, ele não ia mais falar, só ia falar quando o menino nascesse. E depois passa cerca de 6 meses, mesmo anjo vai na casa de Maria, vai dar notícia para aquela jovem Maria, que ela seria mãe, geraria um filho, e não seria qualquer filho não, seria filho do Altíssimo. Aleluia. Ela carregaria a promessa que foi decretada lá atrás, no dia de Adão e Eva, o descendente, a semente. Irmãos, e você olha essas duas histórias, você, aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos mundanos, aos olhos de pessoas pecadoras, é impossível acontecer alguma coisa, era impossível acontecer isso. Nós olhando com nossos olhos carnais, parece que Deus chegou atrasado na casa de Zacarias, e parece que Deus chegou adiantado na casa de Maria, porque na casa de Zacarias Deus chega com a resposta. Zacarias avançado de idade, Isabel avançada de idade, e na casa de Maria Deus chega a menina jovem, adolescente, que não tinha nem se casado. Aos nossos olhos nós vamos dizer: Deus agiu errado, Deus agiu num relógio fora da hora, Deus agiu fora do tempo. Mas não, irmãos, está tudo no tempo de Deus, está tudo no relógio de Deus, nada foge do controle dele. Aos nossos olhos parece que Deus chegou atrasado na vida de Zacarias, aos nossos olhos parece que Deus chegou adiantado na vida de Maria, para trazer duas promessas, ambos impossíveis aos olhos humanos. Só que Deus não chegou atrasado, irmão. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Você tem que entender que existem dois tempos, irmãos. Existe o tempo do homem, conhecido na língua grega como Cronos. É um tempo onde nós nascemos, vivemos e morremos. É o tempo da nossa peregrinação. É o tempo que você nasce uma criança, vem a adolescência,
chega a flor da idade, envelhece e morre. Esse é o tempo do homem, o tempo Cronos. E o tempo de Deus é conhecido como o tempo Kairos. O tempo de Deus não é igual ao tempo meu e teu. Deus não está preso ao meu tempo, ao teu tempo, irmão. O tempo pode estar de qualquer jeito, o nosso, a nossa vida pode estar bagunçada de qualquer forma, pode estar tudo virado do avesso, como a vida de Zacarias, velho, avançado de idade, esperando a morte já, exercendo o sacerdócio. Nunca imaginou que ia ter um filho, mas teve, não um filho qualquer não, teve João Batista, nascido de mulher, e a Bíblia diz, Jesus falou, entre os nascidos de mulher nunca teve um profeta igual a ele. Oh, glória! Foi aquele que veio em espírito de Elias pregar, foi aquele igual um trator que veio preparar o caminho para Jesus vir, irmãos. Glória a Deus. Deus agiu nesse tempo, irmão. Como é o nosso tempo? O nosso tempo é como se fosse um quadro desenhado aqui na parede. Nós estamos presos dentro dele, mas Deus, ele está fora. Deus não está preso a tempo, irmão. Deus não tem idade. Deus não está preso ao teu relógio, ao meu relógio. A nossa luta, a nossa dificuldade, o momento que Deus quiser agir, Ele age, meu pastor. O momento que Deus quiser agir na tua vida, na minha vida, Ele age. Nada impede a agir de Deus, operando Ele. Quem impedirá? Quem? Deus agiu, mas por muitas vezes eu e você, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, nós queremos tentar adiantar a hora de Deus, irmão. E aí é onde é que sai o quê? Tudo errado. Deus prometeu para Abraão, filho, olha para as estrelas do céu, Abraão, se tu puder contar ela, assim será a tua descendência. Olha para a areia da praia, Abraão, assim será a tua descendência. Mas sabe o que Abraão fez com Sara? Não quis esperar no relógio de Deus, no tempo de Deus, e quebrou a cara. Saiba esperar no tempo de Deus, irmão. Saiba esperar no momento do Senhor Jesus, que Ele vai agir em prol da tua vida, em prol da minha vida. O problema nosso é que nós não queremos esperar. O problema nosso é que nós queremos agir, quer colocar os carros na frente dos bois. O problema nosso é que nós queremos para hoje, para agora, nesse exato momento. Deus usou alguém para falar com você no culto, no profundo, algo que você estava pedindo uma oração, Deus te confirmou usando um servo dele que tu não conhecia, mas tu não tem paciência para esperar. Aleluia! Irmãos, passa os céus, passa a terra. Se foi Deus que prometeu, vai acontecer. Se foi Deus que falou, vai acontecer. E foi assim na vida de Zacarias, foi assim na vida de Maria. E nesse tempo aqui, irmão, tudo cooperava para o errado na vida de Maria. Maria grávida, José ia deixar ela, não deixou, porque o anjo aparece em sonho José e revela, porque José ia deixar, achou que ela tinha traído ele, e Maria possivelmente seria morta, pedrada, porque se José tivesse negado ela, irmão, só Deus na causa, Deus ia guardar ela, ia, mas aquela mulher, ela já tinha sido difamada, aquela mulher já tinha sido xingada por línguas peçonhentas da época. É verdade, meu Deus. Mas José, sendo homem de Deus, se junta com Maria, uma jovem. E a Bíblia diz, irmão, olha só, versículo 1, acompanha comigo aí, ó, Lucas 2:1. E aconteceu que naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. O mundo, irmão, o Império Romano na época dominava o mundo. O Império Romano dominava tudo nessa época. Mas de repente sai um decreto da parte de César Augusto, cujo nome verdadeiro é Otávio, sobrinho neto de Júlio César. Ele tornou-se imperador romano em 29 a.C. O nome Augusto é o título e não é o nome. O Senado romano conferiu a Otávio, que é o nome dele verdadeiro, o título de Augusto, que significa o que está acima de todos. O Império Romano tinha o costume de ter o culto ao imperador, idolatria ao homem. Esse homem aqui, ó, se achava Deus. É como presidentes hoje em dia que batem no peito e se acham Deus, que quer governar, mas pobres, cegos eles que são, que a Bíblia vai dizer claramente que quem governa é Deus. Deus levanta e abate. Deus levanta
e abate, Deus mata, Deus exalta, Deus faz tudo. O governo do Brasil não está na mão da esquerda, da direita, não. O governo do Brasil está na mão de Deus, e Deus levanta quem Ele quer, e cada governo que o Senhor levanta é para um propósito, não é para castigar a igreja, botar a igreja nos trilhos, ou é para abençoar o povo. Deus age de todas as formas, irmão. Deus age, não está nada fora da mão do Senhor Jesus. Basta nós orar e pedir para o nosso país, sim. E esse homem aqui, irmão, ele se achava um semideus. Isso é um decreto. E esses decretos, irmão, a Bíblia vai dizer no versículo 2 aí, esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. O que é esse alistamento? É um censo, é uma contagem para saber a quantidade de povo, de pessoas que estão morando, para saber a quantidade, a idade das crianças, para saber a riqueza que ele tem, o poder que ele tem, para se orgulhar, para se achar alguma coisa. A Bíblia relata diversos censos, diversos alistamentos, irmão. Você vê um que o próprio Davi fez nos dias dele, e Deus o castigou. Só que diante desse alistamento, no versículo 3 a Bíblia vai dizer que todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Aí é onde é que entra um ponto, irmãos. Aí é onde é que entra algo interessante. Esse alistamento não foi intenção e gerado no coração desse imperador. Esse alistamento nasceu do coração de Deus, porque Deus tinha um propósito. Aqui Deus entra na história, irmão, e move um império, move um mundo para realizar o propósito dele. A Bíblia vai dizer em Miqueias 5:2, bem antes de Jesus vir, muitos anos antes de Jesus nascer: é tu, Belém, Efrata, posto pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Irmãos, Deus move o império para cumprir a palavra. A Bíblia vai dizer, a profecia dizer que Jesus nasceria em Belém. Olha só, para Maria ir para Belém, Deus teve que fazer um decreto, mover o mundo todinho, tocar no coração do imperador ímpio, gentil, sujo, imundo, depravado, idólatra, para cumprir a palavra dele na vida de Maria e para cumprir a escritura sagrada. Porque Deus não é homem para mentir, e nem é homem para mudar de ideia quando ele fala alguma coisa. Isaías 55:10-11 vai dizer: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que está na minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Irmãos, Deus é o dono da história. Deus controla tudo e todos. Você pega a situação, um exemplo claro, que você vê que Deus está no exemplo, no controle de tudo. Vê a vida de José. José é vendido pelos irmãos. José é acusado de adultério. E quando ele está no império, como imperador, como governador, ele entendeu que aquilo ali foi da mão de Deus para a vida dele. E ele diz em Gênesis 5:20 para os irmãos dele: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê nesses dias, para conservar muita gente com vida. Então você tem que entender uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, que a boa e perfeita vontade de Deus, agradar a vontade de Deus, nem sempre vai vir pelo caminho que tu acha que vai vir, tá? Aleluia, Deus. A boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida vai dar tudo bem. Não. A boa e perfeita e agradável vontade de Deus estava na vida de José, quando ele foi vendido. A boa e perfeita vontade de Deus estava na vida de Daniel, quando foi jogado nas covas dos leões, tá? Então não pense que tu vai chegar onde Deus quer, por um caminho de flor,
for aplanadinho não. Vai ter dificuldade, vai ter choro, vai ter sim. Porque para um vaso se tornar vaso de honra, como aqui a igreja se chama, vaso de honra, vai ter que passar dentro da fornalha. Vai ter que ser colocado na mão do olheiro. Deus vai apertar. E sabia como é que prepara o vaso, o barro? O olheiro põe no chão e pisa primeiro, ó, vai pisando todinho. Prepara e passa 3 vezes dentro do fogo. Para chegar onde Deus quer que você vai chegar, vai ter peleja, vai ter dificuldade, vai ter choro. Se você aguentar o processo, você chega. Se você não aguentar, irmão, vai ser reprovado e ficar para trás. Ninguém vai entrar no reino do céu de qualquer jeito, não. Ninguém vai chegar à vida eterna diante de Cristo de qualquer jeito, não. Deus vai ter que arrancar sujeira, impureza, tudo que não presta na tua vida, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito. Deus vai ter que arrancar. Glória a Deus. Irmãos, e Maria chega no local. Maria chega. E aqui nós aprendemos que em Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo isso aconteceu na vida de Maria, irmão. Era tudo propósito de Deus e plano de Deus. Ele estava com caneta na mão. O controle estava na mão dele. Ele moveu o mundo para cumprir a palavra dele. E a Bíblia diz em Lucas 2,4: e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Irmãos, uma distância de mais de 160 quilômetros para percorrer. Não foi fácil para Maria e José, mulher grávida, prestes a ganhar o bebê, irmãos. Mas foram obrigados, porque quem não ia poder ser punido. Se ela não fosse, poderia até ser presa junto com José. Teria seus direitos ali na cidade que o Império Romano governava. Seus direitos seriam bloqueados. E para a mulher grávida pegar uma viagem dessa com o marido, com certeza eles ameaçaram de alguma forma. Deus, aleluia. O governo ameaçou, igual fez aí a época agora do Covid, obrigando você a tomar vacina. Quem não tomava perdia isso, perdia aquilo. Isso é apenas um belo exemplo do que o anticristo vai fazer quando se manifestar na terra. Quem não botar a marca dele, não vai poder comprar nem comer nem nada. Isso é apenas um belo exemplo, irmão. E Maria foi com seu esposo, foi para Belém. Belém conhecido como a casa do pão, e é de lá o nosso pão do céu nasceu, Jesus Cristo de Nazaré. No verso 5, irmão, a Bíblia vai dizer que foi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Maria ia conceber um filho de Deus, irmão. E aqui é algo lindo e interessante estudando essa palavra aqui, porque segundo a ciência, uma mulher sozinha não consegue um filho homem, irmão. Não consegue. Se fosse possível a mulher gerar um filho sozinho, ela geraria uma filha, não um filho. Para mostrar que a mão de Deus operou o milagre, irmão. Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Só que quando você estuda a Escritura, você vê que Jesus, irmão, Ele é o próprio Deus em forma de filho. Glória a Deus. É como o Billy Graham diz, que o maior acontecimento não foi o homem ir e pisar na lua, foi Deus vir e pisar na terra. Ele se fez carne. Ele conhece a minha dor e a tua dor. Ele sabe tudo que você passa e que nós passamos, irmão. Toda tentação, toda luta que você passa, eu passo, Jesus passou. Por isso que em Hebreus fala que nós temos um fiel sacerdote que intercede por nossas vidas, irmão. Que intercede pela tua vida, que intercede pela minha vida. É por isso que Ele cuida de nós a cada detalhe. No verso 6 a Bíblia diz que: e aconteceu que estando eles ali, se cumpriu o dia que ela havia de dar luz. O verbo se fez carne, a luz do mundo nasceu, irmão. O verdadeiro pão que alimenta o homem nasceu. A verdadeira água da vida nasceu. O bom pastor nasceu. O verbo se
fez carne. Glória a Deus. A palavra viva estava entre nós. Dessa maneira, Deus. A vida eterna estava entre nós. O que traz cura, o que traz vida, o que mostra o caminho, o que é a verdade, Glória a Deus. a única porta verdadeira, a única luz do mundo nasceu entre nós, irmão. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. E ela deu a luz, irmão. Só que agora o que chama a atenção, o que entristece, é que no verso 7, a Bíblia diz que e deu à luz o seu filho primogênito. A palavra primogênito aqui quer dizer que Jesus é o primeiro e único. Antes da terra existir, antes de tudo existir, Ele já é. Ele já existia. Jesus não foi criado, Ele é. No João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada foi feito e se fez. Paulo, entendendo essa imagem, entendendo o que é Jesus, ele escreve Colossenses 1:15 ao 20, dizendo: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foi criado todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. E a palavra subsiste é existe ou vivem por causa dele. Glória a Deus. Tu está sentado aqui agora porque Ele quer. Aleluia, Deus. Tu está respirando hoje porque Ele quer. Tu levantou da tua cama hoje porque Ele quer. Tu respira, tu está vivo porque Ele quer. É a misericórdia dele. Mesmo assim, Jesus, obrigado. Mas nós não devemos brincar com a misericórdia de Deus, irmão. Ah, de Deus. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. É verdade, Deus. E o primogênito nasceu, e a Bíblia diz que ela envolveu em panos e deitou na manjedoura, irmão, porque não havia lugar para eles na estalagem. O Aleluia. Rei dos reis, o Senhor dos senhores, dono do ouro, dono da prata, que criou tudo que você vê de beleza nesse mundo, natureza, que criou eu e você, nasceu na manjedoura. Quando você vai estudar, ele nasceu dentro de uma caverninha onde ficava um monte de animais, junto com os animais, porque não tinha lugar para ele na estalagem. Por muitas vezes eu e você fica reclamando de barriga cheia. Por muitas vezes eu e você fica reclamando de alguma coisinha, mas você desceria do seu status de poder para fazer isso que Jesus fez, que Deus fez? O dono do céu, irmãos, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que conhece cada estrela e chama cada estrela para o seu nome, aquele que os anjos serafins não conseguem olhar para ele, de tanta santidade que ele é. Cobre os pés, cobre o rosto, e voando dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra seja cheia da sua glória. Esse não teve lugar para nascer na terra, nasceu na manjedoura. E não se assuste, porque faz 2000 anos esse acontecimento e continua acontecendo hoje em dia. Sabe por que as pessoas não aceitaram hoje Maria aqui para Jesus nascer? Porque ela não chegou com a comitiva de cavalos brancos. É Deus. Porque ela não chegou com um comboio de exército na frente dela. Porque se tivesse chegado, mesmo que as hospedagens estivessem cheias, tiraria alguém de lá e colocaria ele lá É dentro. Deus. Mas chegou a mulher humilde, É Deus. com o homem humilde, com o seu jumentinho, Aleluia. e não tinha lugar para eles ficar. Dessa maneira, Deus. E eu digo para você, o dono dessa hospedagem aqui não era mal não, irmãos. Só que sabe o que acontece? Esse homem aqui, ele já estava cheio de clientes lá com ele. Do mesmo jeito hoje em dia, a gente vai falar de Jesus para as pessoas, vai pregar para as pessoas desse Jesus que salva, que cura, que liberta,
As pessoas não querem esse Jesus. Verdade. Porque os corações delas estão cheios. Estão cheios de adultério. Estão cheios de fornicação. Estão cheios com os prazeres do mundo. Dessa maneira. Estão cheios com a imundície que o mundo oferece. Dessa maneira. E elas recusam Jesus Cristo. Você acha que esse dono da estalagem aqui, se soubesse quem é aquele bebê que estava na barriga daquela mulher, ele não tinha dado lugar para ela? Esse dono da estalagem, com mais milhões e milhões de pessoas nessa terra, irão chorar amargamente no dia do juízo final, porque não recusaram, não mandaram embora qualquer bebê não, mandaram foi Jesus de Nazaré, dono dos céus, dono da terra, criador do mundo e de tudo que nele há. Aleluia, Deus. Recusaram o dono da vida, recusaram o dono do mundo. Milhares hoje em dia também estão recusando esse Jesus, Verdade. porque já está cheia a estalagem deles, já está cheia o coração deles de tudo que é imundície, de tudo que não presta. Assim mesmo, Deus. Vai oferecer o Jesus, irmãos, bíblico verdadeiro, que apontou o dedo na cara da mulher samaritana e falou para ela: vai chamar o teu marido. Olha aí. E ela disse: não tenho marido. E ele disse: disseste isso com verdade, porque eu já tivesse 5 maridos, e o quinto agora tem não é teu. Ninguém quer esse Jesus não. Vai apresentar esse Jesus, Jesus de João 6, que mandou embora 70 discípulos, e olhou para os 12 e falou: se vocês quiserem ir, pode ir também. Eita Deus. Chama o Jesus que pegou a mulher do adultério, quer ser apredejada, e olhou para a cara dela e falou: tu está perdoada, mas não peques mais. Oh, glória. Chama o Jesus do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, Assim mesmo. que foi curado, mas depois Jesus encontra ele no templo e falou: não peques mais, para acontecer uma coisa pior. Eita Deus. Ninguém quer esse Jesus, essa geração podre, suja e imunda, que é um Jesus liberal, um Jesus depravado. Hoje em dia tem um Jesus para cada tipo de pessoa, mas só existe um Jesus de Nazaré, único e verdadeiro. Esse Jesus aí que está apresentando aí fora não é o Jesus verdadeiro, é o Jesus criado pelo homem carnal, mundo e sujo, que nunca nasceu de novo. Deus. O Jesus verdadeiro, irmãos, ele corrige aquele que ama, e ele disciplina. E hoje ele chama cada um: vem a mim, Glória a quem está Deus. cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Coisa Jesus, ele oferece salvação para todo esse mundo, mas Jesus não compactua com erro, com pecado. verdade, meu Deus. Não cometa o mesmo erro que essa geração nessa época que cometeu, recusar o dono da vida. Meu Deus. Amém? Se coloca de pé, irmãos, Glória a Deus. para orar. Coisa linda, Jeová. Que essa palavra possa penetrar no teu coração, trazer vida, trazer luz para você, e que Jesus nasça na tua vida. E se ele já nasceu, deixa ele na tua vida, não tira não, Aleluia, Deus. porque se ele sair, tu morre. Mas não estou falando de morte física, mas de morte espiritual. Amém? Oremos no nome de Jesus.